noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte, entrando no seu quarto ano aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, conversando a respeito dos principais assuntos envolvendo o futebol. Logicamente, destaque para os clubes do Rio de Janeiro, sempre no oferecimento de REN TV. REN TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa. É isso aí, Mateuzinho, filho da dona Célia. Vamos em frente, vamos dar boa noite aos mosqueteiros, meus mosqueteiros aqui do Max Sport. Bota na tela, Cláudio Afonso, Valdir Luiz e meu querido amigo Doce Carlos Borges. É isso aí. Já que eu falei Doce Carlos Borges, o seu boa noite, Borges. Boa noite para você, Marcela, Cláudio Afonso, Valdir Luiz, você ligado no Max Esporte. 3 perguntas que tem que ter resposta. A primeira, o Caramanchão de São Januário, quem foi o cara lá? O Valdir Luiz e Marcela sabem porque era do tempo do Caramanchão lá em São Januário. Segunda pergunta, por que o Neymar não bateu o primeiro pênalti na partida contra a seleção lá, a Croácia? Por quê? E a terceira, quem mandou ele, o Calegari, bater o pênalti? Quem mandou? Essa pergunta tem que ser respondida no programa hoje. Um abraço. Caraca, o cara começou atacado. O cara tá atacado, Valdir. Rapaz, ele não tá sozinho, não, ele tá acompanhado, hein? Ele não tá sozinho, ele não tá sozinho. Ele tá impossível hoje. Teu boa noite, Valdir. Olha, o meu boa noite para você, Marcela, Carlos Borges, também para o Cláudio Afonso, para você que nos acompanha aqui na TV Max. Olha, eu fiquei muito animado com o goleiro que o Fogo contratou. O Gatito que abre o olho. Bom goleiro, Lucas Perry, não só pelo pênalti defendido no domingo, não, mas provou que você pode pegar bons jogadores de times rebaixados. O Náutico foi rebaixado para a Série C, mas tinha um grande goleiro. Parabéns à diretoria do Botafogo, que trouxe um grande goleiro e vai brigar com o Gatito pela titularidade no decorrer do ano de 2023. Cláudio Afonso, deixei você por sinal porque ontem você sofreu com o seu Vasco da Gama. Mazelinha, Mazelito, Mazelão, vamos fazer o programa, terça-feira animados, vamos esperar acabar o jogo do Vasco para a gente conversar e discutir pauta. Você quer discutir o quê, meu garoto, hoje? Fala, boa noite. Boa noite, Mazela. Boa noite, Borges, Valdir. Um grande abraço à nossa audiência qualificada ligada conosco aqui no Max Esporte. É verdade, Mazela. Ontem uma derrota vascaína, né? Uma atuação muito confusa. O Volta Redonda teve seus méritos também, se defendeu bem. O Vasco marcou muito mal, a proteção ali do menino Zé Gabriel muito mal feita. O Robson Bambu também, um zagueiro, não achou muito seu espaço, sentiu uma contusão, saiu para a entrada do Miranda. O Vasco teve alguns lampejos, mas não conseguiu reverter o placar. Terminou já 2-0 na primeira etapa para o Volta Redonda, que com o placar a seu favor jogou com tranquilidade. O Vasco muito afobado em alguns lances. Gostei do Figueiredo, jogador que cada vez mais ganha minha admiração, acho que tem muito futuro. O Pedro Raul muito ansioso, errou praticamente tudo, inclusive o pênalti, né? O Vasco teve a chance de empatar, mas uma atuação ruim, confusa e que mostra, né, aquilo que eu já esperava. O Vasco precisa ainda contratar mais, porque o elenco que terminou a temporada passada tinha muitos jogadores fracos e a reformulação precisa ser mais profunda e qualificada. E o Vasco perdeu, e mesmo vencendo o jogo contra o Botafogo, que o Vasco tem esse jogo a menos, o Vasco, mesmo conseguindo essa vitória, não figurará entre os 4 primeiros da Taça Guanabara, Mazela. Tá certo, então. Boa noite do Cláudio Afonso, que não foi uma boa noite, tá chateado, lavou roupa suja, o Borges entrou atacado, Valdirzinho feliz com o seu Botafogo, o goleiro vai ser da seleção brasileira, ele já vai falar que é o melhor goleiro do mundo, e eu tô meio irritado com o meu Fluminense. Bom, isso tudo e muito mais será discutido daqui a pouquinho no Max Sport. Como vocês sabem, depois do Boa Noite dos meus mosqueteiros, vamos em frente. Primeira grande atração é o E-Games, esporte que movimenta milhões no mundo. E-Games, e quem sabe tudo é meu irmão L. Paulo Bizarro. Alô, galera da Games! Estamos chegando!
Muito boa noite! Chegando com novidades do CBLOL que essa última semana arrebentou e está pegando fogo. A Los Grandes mostrou que não veio para brincadeira e conseguiu na sua segunda semana 2 vitórias diretas e ocupando a segunda posição na competição. Quem também arrebentou foi a Red Canids com 2 vitórias diretas, ocupando agora a primeira colocação com 4 vitórias. Quem não veio bem é a Pain Game, que com apenas 1 vitória e 3 derrotas na competição. Bom, ao final da última semana a competição ficou assim. Red Canids em primeiro com 4 vitórias e nenhuma derrota. Em segundo, Los Grandes com 3 vitórias. Em terceiro, Lounge com 2 vitórias e 2 derrotas. E em quarto, Liberty com 2 vitórias e 2 derrotas. Mas todo mundo emboladinho e competindo pra valer. A semana que vem com a seguinte tabela de jogos que você vê agora na sua tela. E os resultados da semana estão aparecendo agora para você. Semana que vem tem muito mais. A dica de games de hoje vem do Oriente. Like a Dragon e Shin, spin-off da série Like a Dragon, antiga Yakuza, lançada para PS3 e PS4 lá em 2013. Agora vem toda remodelada pela Unreal e arrebentando para as novas plataformas. Além do PS4, o Xbox One e também para o PC, você assiste esse jogaço que estreia dia 21 de fevereiro agora na sua tela. Semana que vem vai ter uma reportagem especial sobre a utilização dos óculos de realidade virtual, a utilização correta, os melhores modelos e como utilizar ele da melhor forma em games e lá no metaverso. Muita gente lá no Spatio, onde eu tenho meu estúdio Miscelânea lá, questionou a utilização, um pouco de dificuldade, e a gente vai fazer uma matéria especial com opiniões também de especialistas especificando isso na próxima semana. Imperdível para variar. A gente fica por aqui até a semana que vem com muito mais de games e esportes eletrônicos. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, tchau. Valeu, Paulo, o marido da Dona Ilana, falando de games aqui no Max Esporte. Bom, dando sequência no programa, vocês já sabem, depois do Paulo Bizarro, hora e vez do fisiculturismo, nosso atleta, o nosso campeão, que está divulgando esse esporte que está crescendo barbaridade. E o Max Esporte saindo na frente com ele. Raul Marques, fala, Raulzito! E aí, bodybuilders do Max Esporte, chegamos! Hoje eu vou mostrar para vocês que quando nós sonhamos algo, não importa as dificuldades, quando nós queremos, nós conquistamos, depende apenas de nós mesmos. Eu escuto muitas pessoas dando desculpa por falta de tempo, falta de condições financeiras, entre outras. Mas quando nós queremos algo, nós podemos, depende apenas de nós mesmos. Sobre a desculpa do tempo, eu sou uma testemunha que quando nós queremos, nós fazemos o nosso tempo. Eu tenho meu trabalho à parte, fora o fisiculturismo, e eu comecei a minha preparação para a próxima competição, que será em abril. Então eu sou obrigado a acordar às 5 horas da manhã, todo dia, para fazer o meu cardio, no qual em programas anteriores eu já falei da importância, não só para o fisiculturista, para a nossa saúde. Então eu faço meu cardio, volto, preparo minhas marmitas e vou para o meu trabalho. Eu chego, vou direto para a academia à noite e chego em casa por volta de umas 10 horas da noite. Então, quando nós queremos, nós arrumamos tempo. E sobre a questão financeira, nós temos um grande exemplo aqui no Brasil, que é o Ramon Queiroz, o maior fisiculturista do Brasil e o top 2 do mundo. Oriundo do Acre, Ramon veio de uma família muito humilde e passou por um aperto gigantesco em sua primeira preparação, pois não tinha condições financeiras para fazer dieta, muito menos para suplementação, e nem para os recursos que uma preparação de fisiculturismo exige. Então ele manteve uma dieta com arroz e ovo, sendo que muitas vezes ele pegava a cartela de ovos fiados de um comércio na esquina de onde morava. Isso mesmo que vocês ouviram, galera. Ele pegava essa cartela fiado na esquina da casa dele.
E apesar de toda a dificuldade, logo nessa primeira competição, contra atletas de altíssimo nível que tiveram uma estrutura financeira, ele foi campeão. Mesmo sendo campeão, as dificuldades permaneciam. Ele continuava sem condição financeira, pois não tinha patrocínio nem apoio da prefeitura. Mas nosso dinossauro acreano não desistiu, e através de um convite ele foi para São Paulo e hoje é simplesmente o melhor atleta de fisiculturismo do Brasil e o segundo melhor do mundo. E como vocês podem ver aí no vídeo, Ramon realmente tem uma genética diferenciada e muitos falam que ele só chegou onde ele chegou por causa dessa genética. Eu até concordo, mas quantos com uma genética favorável desistiram? Quantos nem tentaram? Então Ramon é sim uma grande referência. E um recado principalmente para a molecada mais nova. Persigam seus sonhos, não desistam, não coloquem desculpa. Barreiras e dificuldades vão sempre existir, mas a perseverança é a chave para a vitória. E olha onde a perseverança fez nosso Ramon Dino chegar. Top 2 do mundo. E quem diria, do Acre para o mundo. E semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Esportes. Então, forte abraço e até lá! Raulzito, estava olhando aqui, cara, legal, hein? Perseverança, vontade, determinação e não desistir jamais. Raul, legal a matéria, bacana, dando realmente um incentivo para quem quer começar esporte, qualquer esporte. As dificuldades, os obstáculos acontecerão e nós temos que superá-los. Valeu mesmo. É isso aí, Raul. Até a semana que vem com mais uma matéria de fisiculturismo aqui no Max Esporte. Depois de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, voltamos com quem? Com os mosqueteiros do Mazelão. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, é isso aí. Aquele abraço pro Paulinho Carioca, pro Espeto, a galera do Bye Bye Lixo com a gente sempre aqui no Max Esporte, como também da Rede TV do meu querido amigo Júlio Cosentino. Bom, vozinha tá até falhando aqui, ó. Olha, tá falhando. Bom, bota os mosqueteiros na tela, meu querido Mateuzinho, que hoje também tá meio debilitado, nosso Mateus. O Valdir melhorou ou Cláudio Afonso? Ou deu uma caidinha de novo? Ou o busanfã do Valdir está muito pesado, amassou a almofada, agora melhorou. Eu estou achando que aquele o busanfã do Valdir está maior que o do Jorge, lateral esquerdo do Fluminense. Está feia a coisa, hein? Tá bom, brincadeira, Valdir. Não, você pode. Falando em Jorge, me permita dar um detalhe. Eu queria que alguém explicasse, você, o Borges, o Cláudio, mas principalmente você que é tricolor, o que é que o treinador do Fluminense quis fazer domingo? Ele pede a contratação. Primeiro pediu a contratação do Cris Silva, e agora está treinando à parte. Aí botou o Caio Paulista de lateral esquerdo, já foi para o São Paulo. No domingo, ele pegou o Guga, que eu nunca jogou de lateral esquerdo, botou na lateral esquerda. Terminou o jogo com 4 zagueiros e 6 atacantes. Não tinha ninguém no meio, só rifar a bola. O que ele quis fazer, hein, Mazela? Você que conhece bem ele, conhece os bastidores do Fluminense, o que ele quis fazer? Que alguns tricolores, amigos meus, como os seus também, me pegou nessa do jogo e falou: o cara tá maluco? O que houve, Mazela? Cara, é uma resposta difícil. Eu acho que o Diniz não voltou bem das férias. O Diniz não voltou legal. Uma confusão terrível. O time sente fisicamente não está bem, tecnicamente os jogadores não estão também, lógico, é normal no ápice, mas o esquema tático já é conhecido, já podiam estar mais entrosados. Os jogadores já jogam junto há algum tempo, já poderiam mostrar alguma coisa melhor. Mas eu estou achando que o Diniz, eu não sei o que está acontecendo internamente. Você vê, o próprio lance do pênalti, por que o Calegari bateu? Então, eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei responder. Eu não sei. Agora eu vou... Mas eu posso até não responder totalmente, mas o que eu ouvi. Eu estava num dos camarotes do Maracanã, encontrei até com o presidente do Fluminense, encontrei com vários amigos, estava com alguns amigos, com o Paulo César Caju, com o Carlos Roberto, com o Nilson Dias, mas encontrei alguns amigos tricolores, cara, e você encontra todo mundo. E aí,
O que um amigo falou para mim na escada rolante, que depois do jogo, falou, pô, é um absurdo. O cara disse, os caras resolveram, foi o que eu ouvi, não estou falando que é uma coisa oficial, resolveram, bate você, Calegari, porque ele começou a treinar alguns dias, a gente não sabe como é que é treinamento. Então, se aconteceu isso, quero deixar bem claro, estou colocando condição, se aconteceu falta de comando, que todo mundo sabe que o time já vai para o campo, o treinador fala, olha só, jogada de primeiro pau ofensivo, fulano e fulano, defensivo, seu Cano e Beltrano, vamos lá, pênalti, bate fulano, bate Mazela, se não tiver o Mazela, se não tiver o Cláudio, entendeu? É assim, pô, se mudaram na hora, o Ganso é o melhor. Eu, como botafoguense, fiquei feliz. Mas eu acho que quem tinha que bater era o Ganso, né? Pelo amor de Deus. Agora, o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz não tem culpa, não. Nem do início do Fluminense no Campeonato Carioca, nas competições que está começando, principalmente o Campeonato Carioca, é porque o Fernando Diniz está arrumando o time. O time, como você disse, Mazela, está com problemas de alguns jogadores que não estão bem tecnicamente, né, fisicamente, porque é início de temporada, isso tudo vale. Mas eu acho o seguinte, a questão do Fernando Diniz não tem culpa, não. O Fernando Diniz não tem culpa, não. Então, tô ocupado? Hã? Borges, me perdoe com todo o respeito que você me merece. Me merece com todo o respeito, Borges. É ele o causa. Ele treina esse time já há algum tempo. Ele que pediu essas contratações. O Fluminense hoje, com todo o respeito, é o time mais fácil de ganhar. Não porque é um time ruim, não. Sabe por quê? É só você marcar a saída, fechar o que vai ter espaço para jogar no contra-ataque. Todo mundo sabe como ele joga. Ele abre o time. Um time de bairro, como o Botafogo, que é time de bairro, o único time que não é de bairro é o Fluminense. O Botafogo é time de bairro, o Flamengo é time de bairro, o Vasco até hoje em dia é time de bairro, porque virou Vasco da Gama, o bairro onde o São Januário está. E agora vem você, só porque ganhou um jogo, acha que é uma maravilha. O goleiro é espetacular, o Luiz Castro fez o esquema. Eu não estou falando nada disso. O time do Botafogo é outro também que está mal. Jogou com inteligência, amigo. Jogou com inteligência. Jogou como time de bairro. Jogou como time de bairro, fechado. Deixa o Cláudio Afonso falar, por favor. O Fernando Diniz não queria que o Calegari batesse, tá? Ele alega que os jogadores não ouviram ele. Ele disse que ele gritou e que o pau cantou no vestiário. A informação que teve que ele não gostou da atitude dos jogadores. Cláudio, me desculpe, então não tem comando. Depois o negócio acontece, ele vem dizer. Pega por que o Fernando Diniz tem um lobby impressionante, todo mundo defende ele, né? Impressionante o lobby que ele tem. Não ganhou nada, nunca deu uma volta olímpica na vida. Não ganhou nada. Mas faz um bom trabalho. Ele faz um bom trabalho. Agora, o negócio é o seguinte, na minha modestíssima opinião, foi provado que os jogadores atropelaram ele no jogo. Porque se o Ganso é o batedor oficial, o Ganso, desde que chegou ao Fluminense, não perdeu um pênalti. Jogo contra o Clássico. O Fluminense vencendo é seu líder da competição. E o seu Ganso se omite? Pô, brincadeira. O Ganso tem que ser chamado na chincha. O segundo cobrador, o John Arias poderia ter cobrado? Poderia ter cobrado. Também ficou na dele. Então, você não é o segundo cobrador? Se um não quer cobrar, está passando mal, não está confiante, é você. E eu falei na minha live, no Facebook, no Instagram, tudo isso. Se o Calegari fizer, vai ser sensacional, vai ser incrível. Se ele perder, ele está ferrado. E se ferrou. E o que prova isso é o seguinte, que não respeitaram o comando do Fernando Diniz. É claro isso. Como aqui tem comando, acabou o primeiro bloco. Já era o primeiro bloco. Com o Carlos Borges, Valdir Luiz e meu irmão Cláudio Afonso, que está numa fase maravilhosa. Não deixa passar nada, esse é um zagueirato. Vamos em frente. Oferecimento de REN TV e de Bye Bye Lixo, já a segunda parte do Max Esporte, porque o Rio corre para Max.
Muito bem, e a segunda parte do Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, e repeteco meia-noite aqui pela TV Max. Lembrando que todos os programas Max Esporte estão no YouTube. Você vai lá, procura Max Esporte, TV Max, desde o número 1 até o de hoje, dia 31 de janeiro, primeiro mês de 2023, já indo embora, gente. Que loucura, como passa rápido, a vida passa rápido. Por isso temos que aproveitar e muito, e muito, e muito, e muito. É isso aí, oferecimento de RenTV. RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Antes de passar para os meus mosqueteiros, de chamarmos direto da Bélgica o Paulo César Oliveira, queria registrar que no dia de ontem, na Alerj, no Rio de Janeiro, na nossa Assembleia Legislativa, foi prestada uma homenagem a Esmerino Arruda, o fundador da RenTV, que ontem completaria 100 anos. E foi uma bela homenagem, nós estivemos lá, o auditório da Alerj, o plenário da Alerj lotado, a família do seu Esmerino estava toda lá, as 3 filhas Inás, o Goni Arruda, o Júlio Cosentino, o pessoal da família RenTV, os funcionários. Foi legal, foi leve, foi agradável, ganhou, foi homenageado com uma honraria máxima, né, que é a medalha Tiradentes, honraria máxima do estado do Rio de Janeiro. Então, a toda a família Arruda, em memória ao Esmerino, a dona Carmen também, um beijo carinhoso para todas as meninas e para o meu querido irmão, o Goni Arruda. Valeu, pessoal, forte abraço, isso aí, mais do que merecida a homenagem. Bom, depois da homenagem do nosso querido Esmerino Arruda, vamos em frente com o Max Esporte. Rapaziada, porque a homenagem agora é direto da Bélgica, onde está o Paulo César Oliveira, meio avariado, caiu na neve, vou parar, ó, ladinho esquerdo dele, tomou uns catiripapos na neve, mas graças a Deus está bem, por isso que ele não participou do programa a semana passada. Paulinho, de cara, sem perder tempo, e o Calcio italiano, e a Liga Italiana, fala para mim. Fala, Paulinho, boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Cláudio Afonso, ao Valdir Luiz, ao Carlos Borges e a todos vocês que, através da TV Max, acompanham mais um Max Esporte, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. A gente começa hoje com Liga Italiana de Gioco Calcio, ou seja, Campeonato Italiano, 20ª rodada, já ultrapassamos a metade da competição e o domínio continua a ser napolitano. O Napoli faz uma grande competição com muita regularidade, mais uma vitória importantíssima, desta vez em casa contra a Roma, o terceiro, quarto, quinto colocados e o líder da competição, dando a clara noção da superioridade absoluta da equipe do Napoli no campeonato italiano. Paulinho, fica aí, Paulinho. O Cláudio Afonso já está chegando. O Napoli, que teve sua grande fase com o Maradona, agora voltando surpreendentemente. Qual é a sua curiosidade, meu querido Cláudio Afonso? Olha, Mazella, eu vou falar com o nosso Paulinho, nosso representante na Europa, em Bruxelas. Ele falou aí do Calcio. Queria saber dele do campeonato alemão, que esse ano parece um campeonato mais equilibrado. Conta pra gente, nos atualiza aí sobre a situação da Bundesliga, Paulinho. Muito bem, Cláudio Afonso. Bundesliga, campeonato alemão, que chegou ao final do primeiro turno, 18ª rodada, a última rodada da primeira volta do campeonato alemão. Mais um tropeço surpreendente do Bayern de Munique. União Berlim com 36 na segunda, Leipzig com 35 e empatados na quarta posição, o Freiburg e também o Borussia Dortmund com 34 pontos ganhos. Valeu, Paulinho. Beleza pura, meu garoto. Já já você volta no terceiro bloco para falar mais coisas do futebol europeu. E é um quadro sempre importante. Graças a Deus a latinha já está melhorando, meu querido Paulo César Oliveira. Depois eu vou pedir para o Valdir e para o Bosch fazerem perguntas para você. Bota meus mosqueteiros na tela também. Antes, porém, deixa eu lembrar, antes de botar, Bye Bye Lixo, disparado, o melhor saco de lixo do Brasil. Zil, como diria Ed Musarif, nosso saudoso amigo. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia.
pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, depois do Bye Bye Lixo, do Espeto. Alô, Paulinho, nosso carioca, ponteiro. Bota meus mosqueteiros na tela de novo, por favor. Meu querido Mateuzinho, tá aí o Carlos Borges, Valdir Luiz, Cláudio Afonso, Valdir Luiz, Carlos Borges. Depois do primeiro bloco bem animado, né? Vocês viram o rosto do Paulo César, como é que tá? Repararam? Caiu na neve, Paulinho. Rapaz, caiu na neve, né? Cara, e machucou legal. Hoje deu para fazer, mas ela dá para fazer. Eu falei de mais tarde, eu te ligo, você faz o programa. Mó doideira. E eu queria ver você, Valdir, você tem mania de sanear todo mundo, seu Valdir Luiz. Eu queria você falar os resultados do campeonato alemão com a pronúncia, o sotaque do Paulo César Oliveira. Eu queria ver você fazendo isso, metido engraçadinho. Não, tu tá de sacanagem. Falou de sacanagem, não, você falou do Raul. Raul é fraquinho, Raul não sei o que lá, do fisiculturismo, quero ver. Fala isso não, o cara é portão, gente boa. Não, tá maluco? Deixa eu mandar um abraço pro doutor Jordano, grande figura. Doutor Jordano, você ir lá fazer fisioterapia. Sempre lá. Tratamento VIP, um abraço pro doutor Jordano. Gente boa. Aliás, ontem na LERJ, rapidamente, estamos esticando o programa, hora do recreio nosso aqui. Na LERJ, ontem, em homenagem ao doutor Esmerino Arruda, que o Goni estava lá representando a família com as irmãs. Tivemos 5. O Goni é um grande rubro-negro. Se bobear um dia, vai ser presidente do Flamengo, nosso Goni. Gente boa demais o Goni. 4 ex-presidentes prestando homenagem e o atual presidente. Estavam lá o atual presidente, lá o Rodolfo Landim, estava Kleber Leite, que mandou um abração para você, o Kleber, que mandou um abração para você, Valdir, o Kleber Leite. Kleber. O Edmundo Santos Silva, o Luiz Augusto Veloso e o Super Elinho, o Hélio Ferraz. E Duncho, o filho do Duncho, lá que eu... Olha, a nata da nata do Flamengo estava lá, doutor José Luiz Runco, encontrei Elcio Venâncio. Pô, foi uma noite maravilhosa. Falei com o Elcio no telefone ontem. Ainda bem que olha você só, o Flamengo exatamente. O Flamengo é o clube que tem mais ex-presidentes vivos, sabia? Coisa impressionante. Legal mesmo. Olha como o Flamengo... só, Valdir, para fechar, para a gente quero falar do Vasco um pouquinho, senão o Cláudio vai ter um filho daqui a pouco. O Flamengo é forte dentro e fora do campo. Desembargadores, juiz, todo mundo enaltecendo o Flamengo. Eu falei, vai ser ruim de tirar a força dos caras. Não, vai ser ruim mesmo, cara. Vai ser muito ruim. Não, e outra coisa, eu tive o privilégio... O Borges sabe disso, você também. Eu tive o privilégio de cobrir o Flamengo por muitos anos. Bom, e o Flamengo é um clube maravilhoso de se cobrir, maravilhoso, as pessoas te respeitam, te tratam com maior atenção, não quer saber o clube que você torce, sabe? E são profissionais educados, te atendem numa boa, sabe? Olha, o Flamengo é um clube que merece todo o nosso respeito, não só o Flamengo, mas tem o maior respeito pelo Flamengo. Bom, eu vou mudar a pauta, que a gente falou de Flamengo pra caramba, vamos falar de Vasco e Botafogo no terceiro bloco. Falar do Flamengo. Já andamos com o programa e ficamos falando abobrinha, o pessoal em casa. Você, né? Sempre, né? Você hoje, provoca, né? Você quer tirar onda com os outros, depois pipoca. Olha aqui, ó. E a luz vai ficar acesa hoje, cuidado, hein? O negócio é o seguinte, ó. Tem problema, não tá acesa já. Olha aqui, ó. Ô, Borges, o que você está achando do Vitor Pereira no Flamengo? Eu estou com o sentimento que, independente do jogo contra o Palmeiras, vamos falar agora mais sério, eu não sei se a filosofia do Vitor vai se encaixar com o elenco do Flamengo. Já estão querendo comparar ele com o Paulo Souza, só que o Paulo Souza vem inventando muito mais do que ele. Ele não está inventando, ele já falou em entrevistas coletivas claramente que o problema é composição. Mas quantas vezes a gente já discutiu aqui que o problema do Flamengo é a composição quando perde a bola? Porque quando ele pega a bola e vai para o ataque, ele é maravilhoso. Mas só que ele tem que compor. Se você vê o jogo do Palmeiras, ficou um buraco entre os 4 primeiros, com os jogadores do meio e jogadores da frente. Então, o Vitor Pereira, e o Felipe Luiz já declarou isso, de que vai ser difícil, logicamente, porque é nova filosofia e que demora um pouquinho. Logicamente, ele tem que arrumar. E já disse claramente nas suas entrevistas coletivas, o Flamengo precisa
quando perder a bola, já disse aqui, nunca um clube teve 3 decisões, são 4, né? Porque tem antes de chegar ao Real Madrid ainda tem uma partida e tem mais 2 partidas contra a Recopa contra o Independente Del Valle. Nunca um time de futebol no Brasil teve 3 decisões no início do ano, no início da temporada, que normalmente acontece no final. E vai ser agora no início. Mas o Vitor Pereira está no caminho certo. É diferente do Paulo Souza. Não venha dizer que é igual ao Paulo Souza, que não é. Afonso, Claudinho, o negócio é o seguinte. Detalhe, Mazela. Deixa eu detalhe. Cláudio, o detalhe é o seguinte. Fala. Não, só o detalhe é o seguinte. O Vitor Pereira falou a coisa mais certa que eu ouvi nos últimos tempos, e eu vinha falando isso e falei depois do jogo com a Portuguesa. Ilusão. O Flamengo, o dia que pegasse um time bom, ia sofrer. Por quê? O quarteto de meio campo é ótimo. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Mas naquele time que ganha, precisa urgentemente acertar um homem de marcação no meio campo. O que você pensa disso tudo, Cláudio Afonso? Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de análise, né? O português chegou outro dia, ele fez um bom trabalho no Corinthians. Eu acho que alguns erros podem acontecer, como ele fez no outro jogo aí, uma improvisação que ninguém entendeu muito. Eu acho muito cruel você fazer, por exemplo, nesse duelo de Palmeiras e Flamengo, o Abel tem uma vantagem imensa sobre ele. O Abel rapidamente tá em cima. Olha aqui, daqui a pouco a gente volta com a terceira parte do Max Sport para acalmar a rapaziada aqui dessa resenha raiz entrando no seu 4º ano. Mateuzinho, se liga, Mateuzinho! Aquele abraço em nome de REN TV e Bye Bye Lixo, a reta final do Max Sport, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport na sua reta final, entrando no seu 4º ano, os encontros de todas as terças, sempre 8 da noite e repeteco meia-noite. Lembrando mais uma vez, você entra no canal do YouTube, Max Sport, TV Max, e vê todos os programas, desde o início, evolução, melhora, piora, quem falou besteira, quem continuou falando bobagem, quem falou coisa certa. É importante, se inscreva lá no canal, dá sua força aí, é realmente importantíssimo para nós todos aqui do Max Sport. Sempre oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. REN TV aqui no Max Sport. E também de Bye Bye Lixo, o saco de lixo da dona de casa, o melhor saco de lixo do Brasil. Meu querido Mateuzinho, filho da dona Célia, minha querida amiga Célia, no tempo de TV educativa. Agora Mateuzinho está seguindo os passos da mãe, é isso aí. Olha só, bota os mosqueteiros na linha, que eu acho que agora... Deixa eu, quem vai perguntar? Bota o Valdir para perguntar. Bota o Valdir. Valdir, pergunta alguma coisa para o grande PC Oliveira. Quero mandar um abraço para o meu amigo PC Oliveira, grande figura, tive o privilégio de cobrir o Botafogo junto com ele hoje brilha lá na Europa. Ô PC, eu quero saber do Campeonato Espanhol, porque eu tô ligado no Real Madrid, né? Tô ligado no Real Madrid. Como é que está o Real Madrid no Campeonato Espanhol? A perseguição do Atlético de Madrid em cima do Real Madrid, como é que está? O Real tem que ter equilíbrio para essa final do Mundial, hein? Meu caro amigo Valdir Luiz, em Espanha se diz la persecución continua. E é verdade, porque afinal de contas, o Real Madrid não descola, continua a perseguição ao Barcelona, que é o líder. Mas é muito difícil, perdendo os pontos que o Real Madrid vem perdendo na competição. Vencendo uma equipe irregular, que não tem constância nos jogos, que deixa escapar pontos importantes, como exemplo no fim de semana, empatando em casa contra a equipe da Real Sociedad em 0-0 em jogo no Santiago Bernabéu. O Real Madrid começa então a hipotecar muitos jogos ainda. Como disse, empatou em casa. O Barcelona foi vencer fora. A equipe do Atlético de Madrid venceu fora de casa. E com isso, a classificação do Campeonato Espanhol é a seguinte: o Barcelona tem 47 pontos na frente, 5 pontos atrás com 42
está a equipe do Real Madrid. Real Sociedad vem com 39 na terceira e o Atlético de Madrid na quarta posição com a Fiorentina da Itália. Ele foi um dos destaques da seleção marroquina e pode ser então a última contratação para reforçar o meio-campo do Barça e, obviamente, preencher mais uma lacuna defensiva na equipe catalã. Seria um reforço por empréstimo até o final da temporada com o preço do passe fixado e a opção de compra. Cristiano Ronaldo, que está na Arábia Saudita, ao que tudo indica, e segundo a imprensa espanhola, é com grande possibilidade que encara o regresso ao futebol europeu após 2 anos de contrato. Mas aí eu recordo a você, ele já vai ter 40 anos e faria então talvez uma última temporada para a despedida do futebol, jogando no futebol europeu. Saudações a todos, forte abraço e até a próxima semana com mais uma participação internacional, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. Forte abraço, melhoras. O olho esquerdo já está quase legal, a pancadinha foi realmente braba, mas graças a Deus, nada demais, foi um tremendo de um susto. Nosso querido Paulo César Oliveira trazendo o seu giro pela Europa, direto de Bruxelas, a capital da Europa, como diz o Paulo César Oliveira, e vamos em frente. Bom, tem muito assunto para falar ainda, quero falar de Botafogo e Vasco, falamos do Flamengo, falamos do Fluminense, falamos de coisa para falar, um provocou o outro aqui, uma bate-boca, uma lavagem de roupa suja aqui, um negócio absurdo, mas vamos em frente. Ô Cláudio, e o Vasco? O que está acontecendo com o Vasco? Me lembrei agora do Zé Cunha. Grande Laza, hein, Valdir? Sabe aquele Grande Laza no vestiário do Vasco? Grande Laza. O time perdeu de 4-0, 4 gols do Cláudio Adão. Ele bateu no Laza o tempo todo. Aí eu lá, tô lá, meu tempo de repórter, tá aqui o Lazzaroni. Meu filho, bota o fone nele aí. Aí eu, pô, peraí, pá. Aí a rapaziada foi se afastando. Falei, Laza, vamos conversar com o Zé Cunha. Aí, pá, botei o fone lá nele, ele, Grande Laza! O que aconteceu com o nosso Vasco? Eu narrei. O que aconteceu com o nosso Vasco? Com o nosso Vasco. Ah, meu Deus. Um beijo, Zé Cunha. Zé Cunha é uma figura maravilhosa, histórica. Grande Zé, a história de José Cunha. Eu vou falar. Mas o que José Rodrigues da Cunha Filho. Cunha Filho. O que aconteceu com o Vasco? Descascou o Vasco 90 minutos. Fala. Olha, Marcelo, meu Deus do céu. O Vasco é um time muito fraco, vem agora no ano passado, né? Foi ali na Bacia das Almas o seu acesso para a Série A, essa é a verdade. O Vasco, eu aqui várias vezes, ano passado, participando do programa, eu sempre falava isso, que muita gente dava o Vasco numa condição que eu nunca vi o Vasco ter, porque uma coisa é o tamanho do Vasco, a história do Vasco, a tradição do Vasco, outra era o time que o Vasco tinha. E era um time muito feio. Eu estive pelo menos trabalhando ou torcendo uns 19 jogos, 18 pelo menos do Vasco ano passado. Não, uns 16, 18 teve 19 jogos em casa, uns 15, 16 jogos eu estive e era um time nervoso, com uma torcida apoiando, mas sempre esbarrando aonde? Nas suas limitações técnicas. Mudou, veio a SAF, já foi feita uma limpeza, muito jogador ruim saiu, mas ainda é um elenco que precisa ser qualificado. A gente viu na partida de ontem, o volante não tem condição, a torcida está pegando no pé dele, mas realmente frágil na marcação, saída de jogo, não existe. O Vasco perdeu uma joia, o menino Andrei, e agora entra um jogador muito limitado tecnicamente, é claro que o time está sentindo. Alguns jogadores que, por exemplo, Alex Teixeira, um status de craque que nunca foi. Eu vi o Alex Teixeira surgir no futebol desde a época dos juniores, ele nunca foi. Mas é um bom jogador. Então, penso que o Vasco precisa acertar algumas contratações imprescindíveis, mais um zagueiro, mais um volante, mais um meia e mais um atacante também. Eu acho que está com muita fé também no Pedro Raul, que é um bom atacante, mas não sei se ainda já é essa certeza, porque ele passou aqui pelo Botafogo, ele passou aqui pelo futebol carioca. Teve uma boa passagem, é verdade, mas não foi o estrondo que ele já fez no Goiás. É um jogador que tem que se preparar a jogada para eles. Então precisa de laterais funcionando, de um meia funcionando, articulando as jogadas. Então é um time que ainda tem muitos problemas. É um processo, mas sem dúvida alguma o torcedor vascaíno já viu que os reforços são imprescindíveis. Senão o Vasco não vai ser aquele time feio, mas vai ser mais uma vez apenas coadjuvante de tudo que participar. Ô Borges, você viu o jogo do Vasco ontem.
o Cláudio falou, mas pelo menos tem que contratar o do time, que precisa de 2 laterais, um goleiro, meio campo, um atacante. Eu pensei nisso. Precisa de outro time. Penso nisso. Entendeu? Como é que você viu o Vasco? É o que ele colocou. Acho que os jogadores que vieram não resolvem o problema. Perdeu um excelente jogador que está fazendo uma campanha espetacular na seleção brasileira, com a camisa da seleção brasileira, Andrei. capitão, o Andrei. Então o Vasco ainda está em formação. É um time em formação. A preocupação é que não pode ficar deixando como ano passado. Foi deixando, os caras encostando, e foi para aquele sacrifício jogar a última partida da Série B. Isso falando do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Carioca tem chance, logicamente, de chegar junto com o Flamengo, Fluminense e Botafogo na frente para disputarem a fase final do campeonato. Mas tem que abrir o olho, Bom o Bangu está chegando. hein? O Bangu está chegando, Volta Redonda está chegando. Tem que abrir o olho. Bom, olha só, vamos dar uma paradinha, vamos voltar com o Botafogo, está na hora do recado de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Bom, de volta com Valdir Luiz, Carlos Borges e Cláudio Afonso. Amanhã amanhã o Flamengo joga amanhã, não é isso? Flamengo Boa Vista, Amanhã? é isso? Só o Flamengo, só o Flamengo. Não, O Botafogo Fluminense também joga pega o amanhã às Botafogo. 7 da noite, 7 da O noite. Fluminense Contra é quem? quinta. Amanhã. Fluminense O Fluminense Botafogo é é quem? contra o Volta Redonda lá em Volta Redonda. Botafogo Sim, e Nova e o Iguaçu. Vou lá na ilha amanhã ver o jogo. Botafogo e Nova 7 da Iguaçu noite. no Newton Santos. E o Nova Vasco Iguaçu. joga com quem? Resende. Me Resende. surpreendeu. O Vasco. Valdir esqueceu que o Valdir esqueceu que o E que Botafogo o Botafogo joga amanhã. jogava. Ele está com febre, ele está Não, passando me mal, lembrei, Valdir Luiz. Ele Não, esqueceu, mas Valdir. eu já liguei pro presidente da Portuguesa, já garanti tudo direitinho para lá com a Luísa, tudo no esquema. Ah, Vou lá joga mais no meu Newton Botafogo. Santos, né? No Luso Brasileiro. né? Não, o Porque Newton Santos está em obra, só será em obra, reaberto o Campeonato lembrado, bem Brasileiro. Está botando Agora, grama deixa eu só sintética, falar um detalhe pintando. aqui, sério, Fala. sobre o Botafogo. Eu achei que o Botafogo fez uma partida não excelente, mas muito boa. E o Luiz Castro vem fazendo o que o Valdir aqui falou, o próprio Bocão já falou, o próprio Jorge já falou, que o time do Botafogo tem as suas limitações. E, por exemplo, jogar contra o Fluminense foi jogar no contra-ataque. Então ele tem que jogar dessa maneira. E tem que abrir o olho. E como o Valdir falou muito bem, não podia botar o time misto, ou sub-20, ou sub-23, ou De jeito nenhum. contra o Audax. Não podia botar com o Audax, já podia. E o Ali que Botafogo é perdeu, o único claro. que pode ser líder Não, mas do campeonato, o porque ele Botafogo- ganhando as duas partidas chega a 12 e o Flamengo já tem 5 jogos, só chega a 11. Eu acho que o verdade. Flamengo e o Fluminense, Aliás- Fluminense e Botafogo vão chegar. O problema é o Vasco. O detalhe, ô Mazela, o Botafogo foi o último time a voltar aos treinos. O Botafogo voltou 9 de janeiro, que arrumou aquele amistoso mala lá contra o Crystal Palace, que foi... E aí o time só entrou de férias 8 de dezembro. Então entrou de férias mais tarde. O Borges falou no jogo de domingo, e eu gostei, olha, eu sou um crítico do Luiz Carlos quando ele merece ser criticado. E hoje ele merece ser elogiado. Ele domingo fez o certo. O Fluminense, inegavelmente, tem um excelente time. Ponto 1. Excelente time. O Botafogo ganhou, mas foi um jogo disputado. O Botafogo podia ter ganho até por 2 ou 3 gols, porque os espaços foram dados, mas o Fluminense também teve chance de empatar. Ele foi inteligente. Pela primeira vez eu vi ele jogar com 4 homens no meio campo. Botou o Piazon fechando o lado direito, que o Fluminense tem um lado forte. Você vê que no segundo tempo, o Fluminense entrou no 4-3-3. Entrou o Keno no lugar do Iago Felipe, ele ficou com o João Arias, Cano, que não tocou na bola, a bola não chegou nele, e o Keno. Então ele fechou bem com o Piazon. O Gabriel Pires jogou a primeira vez 90 minutos, fez uma bela partida. O Botafogo marcou tanto que o Patrick Paula e o Tietê estavam mortos, ele teve que trocar os 2 volantes. Aí você vê a qualidade. Entrou o Danilo Barbosa lá no Palmeiras, entrou o Marlon Freitas. Então, aos poucos,
Não vou dizer que o Botafogo tem um super time, não. Mas tem um time arrumadinho. Claro que ainda falta alguma coisa. Falta um 10 de qualidade, falta um reserva para o Tiquinho Soares, que ainda não pegou a forma, porque ele perdeu um gol incrível no segundo tempo, que normalmente não perde. Mas o Botafogo, taticamente, estudou bastante o Fluminense e jogou praticamente no erro do Fluminense. E ganhou o jogo. Parabéns. Agora, não foi a minha louca como ele preocupação é ano o seguinte, passado. Mazella. A minha preocupação é que o Botafogo não joga no Newton Santos. Vai jogar no gramado do Luso Brasileiro, que não é a mesma coisa que o estádio Não, Newton já jogou, Santos. ganhou do Madureira lá, gol do Sim, Madureira lá. mas eu Luso acho Brasileiro que tá essa bom. é uma Mas com o preocupação. Nova Iguaçu, Eu acho com uma todo preocupação. respeito, Eu acho o seguinte... sim, o Nova Iguaçu não... com todo respeito, pô, não dá, né? Sim. O Vitor Pereira falou a coisa mais certa que o Cláudio Afonso falou aí. O futebol carioca, os times pequenos são muito fracos, muito fracos. Você tira um pouquinho do Volta Redonda, um pouquinho da Portuguesa e só. Porque se o Vasco não ficar entre os 4, é um absurdo. Fizeram um regulamento para os 4 chegarem. Se o Vasco não chegar, que o Vasco hoje não chegaria, mas ainda falta o Vasco tem o jogo atrasado com o Botafogo e tudo. Mas olha, eu vou te falar, hein? O Vasco está bobeando porque está deixando de ganhar dos pequenos e depois é só clássico, tem Botafogo. Antes tem o Vasco tem o Fluminense no dia 12 e o Botafogo no dia 16. 2 times que estão mais arrumados que ele, mas é clássico, pode até ganhar os 2, mas pode também perder os 2, empatar um e ganhar outro. Olha só, eu escutei no rádio no domingo a entrevista do Vitor Pereira, estava voltando para casa, o meu amigo Dudu, nosso Eduardo. Cara, o Vitor Pereira, você esculhambava o Vitor Pereira, o Bocão esculhambava, vocês dois Pereira, queriam a não, cabeça... Luiz Castro. Luiz Castro, tá maluco. É tudo português, aí. Olha só. É tudo português, tudo gosta de bolinho de bacalhau. Exato. Você esculhambava o Luiz Castro, o Bocão esculhambava o Luiz Castro, o Jorge Ramos sempre mais equilibrado. Agora você está mudando o seu discurso. Você queria demitir o Luiz Castro. Você queria, não assumo. E ele foi de uma lucidez na entrevista. Ele falou como parou o Fluminense, como estudou o Fluminense. Eu gostei muito, estou começando a achar que... Mas eu também gostei. Ótimo. Eu gostei. Mas, pô, ainda bem que o gringo, o tal do texto, não ouviu você. Se tivesse ouvido, como outros ouviram, você teria demitido o técnico português. Ele é bom técnico. Ele é bom Luiz Castro técnico. é bom técnico. Eu acho ele melhor do que eu conheci ele. Eu conheci ele num dia muito triste. Conheci ele no velório do Roberto. Foi apresentado a ele pelo presidente do Césio Melo. E eu, claro, me afastei um pouquinho, saí, conversei com ele, fiz algumas perguntas a ele, e ele me passou uma coisa que eu sempre dizia aqui, ele já conhece o futebol brasileiro, porque ganhar do Fluminense hoje não é fácil não, ele estudou o Fluminense, coisa que ele não conhecia, ele agora pegou a maturidade do futebol brasileiro, estudou o Fluminense, sabe os erros do Fluminense, ele deu a bola para o Fluminense e usou o contra-ataque para ganhar do Fluminense. Um abraço a você, Borja. Obrigado, Valdir, obrigado. Um abraço, meu Borja. querido Cláudio Abraço, Afonso, Mazella. obrigado pelo carinho a você, pela audiência, por estar com a gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. O programa já estourou pra caramba. De Boné vai puxar minha orelha. Até a semana que vem, com apoio de Rede TV e Vai Lixo, no seu 4º ano, entrando no seu 4º ano, o nosso Max Esporte. Forte abraço, ótima semana, se cuidem e nos veremos aqui na TV Max. Boa noite. O Rio corre para Max.